Bom, quando a gente pensa em Kubernetes, é normal a gente tentar associar ele a uma aplicação, né? Como se ele fosse uma aplicação rodando e essa aplicação fosse o responsável, né, por gerenciar os nossos containers e não o contrário. Na verdade, o Kubernetes ele é o responsável, ele é uma plataforma, né, onde as nossas aplicações rodam dentro e ele gerencia essas aplicações em containers, né? Então, como a gente viu, o Kubernetes ele tem vários nós e dentro desses nós é onde a sua aplicação vai rodar, tá? Então, todas essas aplicações que a gente chama, né, tudo que a gente roda dentro do Kubernetes, tudo que gera uma carga de trabalho, né, a gente chama justamente isso, de cargas de trabalho, ou em inglês, né, que é o termo mais comum, workloads, tá? A gente vai ver alguns dos mais importantes workloads, dos principais workloads por enquanto, então a gente vai progressivamente, eu não vou passar todos eles para você agora, mas a gente vai entender mais ou menos como funciona um workload do Kubernetes, na verdade, né? Então a gente vai passar pelos principais e vai tentar entender quais são os mais importantes e para que a gente usa cada um deles, certo? Vamos lá. Bom, primeiro, né, a gente tem a definição de workloads. Então, workloads, na verdade, são tudo e qualquer coisa que você pode colocar dentro do Kubernetes que gere uma carga de trabalho. Por exemplo, uma aplicação, regras de rede, regras de ingresso, DNS, etc, etc, etc. São todas aplicações, né, são todos workloads do Kubernetes em si. Legal? Bom, dentro do Kubernetes a gente tem uma série de workloads. Esses workloads também têm nomes, tá? O primeiro deles é o pod, depois a gente tem deployment, replica set, secret, config map, a gente tem o HPA, né, o Horizontal Pod Autoscaler, a gente tem services, ingresses, a gente tem role bindings, a gente tem CRDs, a gente tem uma série de coisas que que são nativas do Kubernetes, que são providas pela própria API que o Kubernetes te dá, mas a gente não vai ver todos eles nesse curso, a gente vai ver principalmente quase todos esses que a gente está vendo aqui nesse slide, então a gente vai passar por praticamente todos eles. Em determinadas partes, eu vou passando aos poucos para a gente poder aprender um pouco de cada vez e não ficar muito pesado, tá? Cada workload em si faz uma coisa específica, tá? Imagina como se fossem bloquinhos de Lego, né? Bloquinhos pequenininhos, onde você consegue montar a sua aplicação. Então, cada um desses bloquinhos vai ser uma parte da sua aplicação, uma parte da infraestrutura que você está tentando construir usando o Kubernetes, tá? Bom, para a gente começar, a gente vai falar de dois, que são os pods e os deployments, tá? Bom, o que são os pods, tá? O pod, ele é a principal e a menor unidade de trabalho que o Kubernetes tem. Em suma, um pod, né, se você for sumarizar muito, um pod é uma abstração de um conjunto de containers, tá? Então, a ideia é o seguinte, um pod ele pode conter um ou mais containers, tá? Então, pode ter mais de um container dentro de um mesmo pod. O ideal é que tenha um único container, exceto em casos onde os dois containers são inseparáveis. Por exemplo, quando você tem um servidor de arquivos, né, que serve um arquivo estático, uma série de arquivos estáticos, e você tem o back-end que recebe esses arquivos. Então não adianta você ter o servidor servindo os arquivos se você não consegue recebê-los em lugar nenhum. Então, nesse caso, um pod tem dois serviços, né? Duas aplicações rodando dentro dele. Outros usos de múltiplos containers dentro de um pod por exemplo, para criar um container de monitoramento para outra aplicação. Tá? Alguns serviços, né, alguns plugins, algumas outras ferramentas para o Kubernetes, como o Istio e o Linkerd, eles já usam isso que a gente chama de sidecar, né, que são containers aplicados dentro do mesmo pod para monitorar a entrada e saída de rede desse pod, etc, etc, para poder criar o que a gente chama de service mesh. Bom, dentro de um pod você vai ter uma estrutura mais ou menos parecida com essa aqui. Ó. Você vai ter, imagina que um pod aqui, né, ele tem a sua aplicação dentro, sua aplicação é esse quadradinho verde aqui, e ele tem um IP, tá? Esse IP é interno, ele só funciona dentro do cluster, tá? Então, ele é acessível internamente pela rede do Kubernetes, tá? E aí você tem um outro pod. Esse outro pod, ele pode ter outras aplicações dentro, tá? Ele pode ter um volume, tá? Esse volume, ele é uma estrutura de dados persistente que fica dentro daquele pod enquanto esse pod existir. Então, se você matar o pod, se o pod for removido, né, todos os workloads eles podem ser incluídos e removidos. Então, é que nem containers, você pode criar e remover workloads através do kubectl. Você vai lá, você cria junto com o pod, você cria um volume. E esse volume é o que o container estará usando
né, todos os containers dentro desse pod vão estar usando para compartilhar arquivos, ou então para manter arquivos temporários. Assim como você pode ver, por exemplo, no pod 3, né, que a gente tem duas aplicações e um volume. Essas aplicações compartilham esse mesmo volume. E o pod 4, você pode ver que são várias aplicações, vários containers dentro dela, e eles estão compartilhando volumes diferentes, tá? Você pode ter vários volumes dentro do Kubernetes também, você pode ter outros volumes fora do pod, que é o que a gente chama de volumes persistentes, que a gente não vai ver nesse curso, a gente vai ver em outra oportunidade. E cada pod, o importante cada pod ele tem um endereço único de IP dentro do cluster. E esse endereço, ele muda sempre que você cria um novo pod. Então, se eu matasse o pod 1 e criasse ele novamente, ele ia ter um novo endereço de IP, não seria mais 10.10.10.1, né? Ele seria, sei lá, .204, por exemplo, alguma coisa do tipo, entendeu? Isso é importante notar, principalmente para os nossos próximos vídeos sobre rede, tá? Então, cada pod só tem um único endereço de IP que é atribuído a ele no momento da sua criação. Quando ele morre, né, quando ele é descartado, quando ele é destruído, né, quando você sobe ele de novo, ele é atribuído um novo endereço de IP para esse pod. Tudo bem? Dentro de um nó, né, dentro de um cluster, ele funciona mais ou menos desse tipo. Então você vai ter aqui, né, aqui embaixo, os processos do nó, então, que ficou coberto aqui pelo quadradinho da minha câmera, mas você vai ter aqui os processos do nó, e aqui você vai ter as aplicações em containers, tá? Então, que são as suas próprias aplicações, tá? E aí você tem os pods rodando dentro desse nó, e aí você tem o nó em si trabalhando como a gente já viu nos vídeos anteriores, tá? Então, os pods eles são estruturas que rodam dentro de nós, tá? Então, assim como qualquer outra estrutura, os pods rodam dentro dos nós. Certo? Então, quando a gente passa para uma próxima estrutura, a gente vai entender que, na verdade, os pods eles são bastante burros, né, em termos de lógica. Eles não sabem dizer nada, eles não sabem o que está rodando dentro deles, quantas dessas tem, o que eles têm que fazer. A única coisa que eles são é uma abstração da sua própria aplicação. Tá? Então, eles vão ter uma regra de entrada, né, e de saída por uma porta. Então, você vai expor uma porta dentro de um pod, assim como um IP, tá? E você pode associar esse pod a outras metadados, né? Outros metadados, como por exemplo o que a gente chama de labels, tá? Que a gente vai entender um pouco mais. Então, quando você cria um pod, você pode dar vários metadados para esse pod. Você pode dar, por exemplo, o nome desse pod, a label que ele está. Então, a label são formas de classificar os pods, né? Então, essa aqui é uma aplicação que é o nome da aplicação, a versão da aplicação, o ambiente da aplicação, o tipo da aplicação, o que ela desempenha, é um banco de dados, é um back-end, é uma API, é um front-end, o que é essa aplicação. Então é como se a gente estivesse realmente etiquetando as nossas aplicações, porque todas elas, apesar de parecer que elas são separadas, né, fisicamente, elas não são. Elas só são separadas de forma lógica, assim, né? Então você consegue, por exemplo, separar todas as aplicações que são front-end através, por exemplo, de uma label que você coloca como tipo front-end, é uma label chave valor, tá? Então, você consegue fazer esse tipo de coisa dentro do Kubernetes. Você também consegue separar por namespaces, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Bom, seguindo isso, né, a ideia era que os pods eles pudessem ser uma estrutura mais robusta, mas não tinha cabimento você colocar toda essa lógica, toda essa capacidade dentro de um único pod, porque às vezes você só quer rodar uma aplicação, você não quer fazer mais nada, entendeu? Então foram criados os deployments. Os deployments eles são uma evolução dos pods, né? Na verdade, eles gerenciam pods, né? Os deployments são separações lógicas, né? Dentro do Kubernetes, eles são workloads lógicos que gerenciam e adicionam um pouco mais de inteligência aos pods, tá? Principalmente em questão de réplicas, né? Os pods eles podem ter vários containers dentro deles, assim como os deployments. Os deployments podem agrupar vários pods por suas labels, tá? Então, eles também gerenciam a questão de escalabilidade. É o principal... os deployments são, se não for o mais importante, é um dos workloads mais importantes do Kubernetes, porque eles permitem que você escale a sua aplicação de uma forma muito rápida. Tá? Então, o que a gente tem aqui como uma definição? Né? Dentro de um cluster, dentro de um nó, na verdade, você vai ter os seus pods rodando. Tá? E aí, fora desse nó, dentro do master, né, dentro do nó principal, onde é o control plane, a gente vai ter um deployment. Né? E esse deployment ele vai agrupar
todos os nós por uma determinada label, todos os pods por uma determinada label, tá? Então vamos supor que eu queira que meu deployment de aplicações front-end, né? Vamos supor que eu tenho uma aplicação front-end específica, e aí eu tenho lá o nome do meu app e o tipo front-end. Eu vou falar assim, ó, eu quero que esse deployment pegue todos os aplicativos, né? Todos os pods que tenham uma label app e tenham com esse valor, e a label tipo seja front-end. Então ele vai buscar esses pods e vai agrupar esses pods ali, né? E aí uma coisa interessante é que você pode definir um número de réplicas dentro de um deployment. É basicamente para isso que ele serve, né? E aí quando você faz isso, um deployment vai criar um que é chamado de réplica set. O réplica set é um workload que ele já foi mais utilizado, porém hoje ele não é tão utilizado sozinho, ele na verdade não deve ser utilizado sozinho, ele é um workload de gerenciamento criado pelo deployment para que ele possa gerenciar o número de réplicas dentro de um cluster, tá? Então você vai ter lá um deployment criando um réplica set, que muitas vezes você não vai nem ter que se preocupar com isso. Esses réplica sets eles são mantidos de forma transparente para todos os usuários, tá? Você pode selecionar eles através do kubectl, através de kubectl get réplica sets, como a gente vai ver no próximo vídeo. E você também pode uma coisa interessante, né, o que permite que os deployments sejam tão importantes, tão eficazes, é que, por eles criarem réplica sets, cada réplica set vai ter uma versão de imagem diferente, né? Então, se você mudar a imagem, ele vai criar um novo réplica set para aquela imagem, ou seja, você consegue versionar as réplicas da sua aplicação de forma retroativa. Então, se você quiser, por exemplo, sair da versão 1 para a versão 2, ele vai criar um novo réplica set. Se você quiser voltar da versão 2 para a versão 1 sem precisar ter downtime, é só você mudar o número da imagem, ele não vai precisar subir novas imagens, ele vai simplesmente voltar para aquele réplica set anterior, tá? Então, basicamente, é isso que essa imagem diz. Você tem um deployment englobando tudo com uma variável chamada número de pods, tá? E aí você coloca esse número de pods para 3. Quando você criar esse deployment, ele vai criar um novo réplica set e vai falar, olha, o número de réplicas é igual ao meu número de réplicas aqui. E aí ele vai manter esse estado, tá? A grande característica de um deployment é que ele sempre mantém um estado desejado, tá? O seu estado desejado, por exemplo, pode ser 3, que nem eu coloquei aqui. Então, o número de pods tem que ser 3. Se o número de pods passar de 3, por exemplo, para 5, a não ser que ele esteja escalando, né, para 5, 6, 7, ele vai tentar voltar para 3. E se ele descer, né, se, por exemplo, uma das suas aplicações sofrer um crash ou então falhar e cair, esse deployment vai tentar voltar para o número 3. Ele sempre vai tentar voltar para o mesmo número de réplicas que você informou inicialmente. Ou seja, é uma forma extremamente eficiente, uma forma extremamente rápida e fácil de você conseguir colocar uma forma de fallback, de segurança maior quando as suas aplicações não estão funcionando direito, tá? Bom, e aí, para gerenciar isso tudo, como é que você cria isso tudo, tá? E aí a gente entra no que a gente chama de modelo declarativo e modelo interativo, tá? Eu vou só pincelar o modelo interativo, porque ele já está sendo depreciado, ele é utilizado em poucas e raríssimas ocasiões, tá? Ele não é recomendado. O que é o modelo interativo? Lembra que eu mostrei para vocês que a gente poderia criar uma imagem no Docker de forma interativa, né, criando um container, né, a partir, por exemplo, do Debian, colocando as nossas alterações, depois dar um Docker commit, né, e aí enviar essas alterações que a gente fez para uma nova imagem? Bom, da mesma forma, a gente consegue fazer de forma declarativa, certo? Então, no Kubernetes é a mesma coisa. A gente tem uma forma interativa, através do kubectl, de rodar um container, rodar um pod, né, ou um deployment, dentro do Kubernetes sem precisar escrever muita coisa. Então, é útil quando você quer, por exemplo, criar um container, criar um pod, rodar uma aplicação rápida. Então, você vai lá, ele executa um comando e ele sobe uma aplicação, um teste, por exemplo, uma linha de comando, um shell simples que você quer utilizar para que você faça alguma verificação dentro do seu sistema, tá? Porém, o modo mais comum é o modo declarativo. Assim como no Docker, a gente tem o Dockerfile, no kubectl a gente tem o que a gente... No kubectl não, no Kubernetes a gente tem o que a gente chama de arquivos manifesto, tá? São os arquivos de manifesto dos workloads, tá? Esses arquivos eles podem ser escritos em YAML ou em JSON, o mais comum é em YAML, tá? Se você está trabalhando com o Kubernetes de forma via APIs, é muito mais fácil você escrever em JSON, porque você consegue manipular o JSON muito mais fácil do que o YAML, tá? E eles se parecem com essa estrutura aqui. Na verdade, eles são essa estrutura aqui, essa aqui é a estrutura de criação de um deployment, e aí é o que eu quero falar para vocês. Tudo aqui que eu mandei está... tudo que eu falei para vocês anteriormente, nos últimos slides, está
descrito aqui nesse deployment, tá? Nesse arquivo. Então, basicamente o que a gente tem a versão da API, né, que a gente vai chamar. Então, a ideia é que a gente chame esse recurso, né, esse caminho de API quando o kubectl for comunicar com o Kubernetes. Eu quero criar um recurso do tipo deployment, tá? Então esse é o tipo de recurso que eu vou criar, e aí eu coloco os metadados do meu recurso. Então eu posso colocar um name, o namespace, aqui entra também anotações, etc. E aí tem um deployment, ele tem uma anotação spec, tá? E a anotação spec, ela define as especificações daquele workload. Vários workloads vocês vão ver que vão ter uma anotação spec, assim como os pods também. E aqui dentro a gente vai ter, por exemplo, eu quero uma réplica só para esse deployment, não quero mais que isso. E aqui estão os seletores, tá? Então eu quero que os meus seletores eu quero que ele bata com todas as labels, elas têm que bater, tem que ser igual. Então todos os meus pods que eu criar, todos os containers que eu criar vai ter que ter uma label app. E aí o valor dessa label tem que ser party clip, tá? Então todo mundo que tiver uma label app com o valor party clip vai ser colocado dentro desse deployment e vai ser gerenciado por ele. E aí aqui eu tenho o template. E o template significa que é o template de um pod, tá? Então, se eu cortar toda essa parte, né, a partir do template aqui para cima, né, se eu vim aqui, deixa eu pegar aqui um apontador aqui para vocês verem. Se eu pegar e cortar toda essa parte aqui de template para cima, né, apagar tudo isso daqui que sobra é a estrutura de declaração de um pod, tá? Aí, isso aqui, obviamente, que as duas únicas chaves que são obrigatórias, né, é o API version e o kind, tá? Você também vai precisar do metadata, porque você vai precisar do nome, tá? E o resto é igual. Então, o metadata aqui, né, você está vendo que está dentro do template, então você tem API version, kind. Se eu colocar esse metadata aqui em cima e mudar o kind para pod, eu tenho um tipo pod, tá? Então, aqui eu estou definindo um pod de fato. Então, eu estou falando que esse template ele vai ter os metadados dele. Eu vou ter as labels desse pod vão ser app e party clip, obviamente, né? Porque eu preciso que elas sejam iguais a essa daqui para que o deployment consiga pegar. E aí eu estou falando que dentro desse pod eu vou ter uma lista de containers, né? No caso, eu só tenho um container, isso aqui é um array. E aí, dentro desses containers, eu falo qual é a imagem que eu vou querer que esse container rode. Então, aqui é o caminho da minha imagem, né, para onde eu quero que ele vá. Então aqui é, por exemplo, um container registry, um Docker Hub da vida. Por padrão, ele vai buscar o Docker Hub. Então se você colocar aqui só o seu username barra e o nome da sua imagem, ele vai buscar por padrão no Docker Hub. O nome do meu container, tá? Então se eu quiser criar um nome específico, porque aí os pods dentro de um deployment, os pods vão ter o nome que você definiu aqui e um valor aleatório na frente para poder diferenciar um do outro. E aí aqui é uma parte importante, né? Eu defino quantos recursos eu quero que esse pod use. Então eu estou falando, ele precisa de 100 milicores de CPU e pelo menos 128 MB de RAM. Sem isso ele não vai rodar. E no máximo ele precisa de 250 milicores de CPU e 256 MB de RAM, tá? Então isso é obrigatório, né? O obrigatório e o que ele pode chegar. Quando você faz esse tipo de coisa, o deployment aloca esse valor máximo dentro do nó. E isso é extremamente útil quando você está para você entender como funciona a ideia de scheduling, né? Por que acaba uma CPU? Porque ele aloca esses slots dentro de um nó para você, tá? E aí aqui eu tô falando, nesse caso, né, daqui para baixo é opcional, então alguns vão ter, outros não, dependendo do seu pod. Nesse caso, como o meu container, né, esse container que eu estou usando, ele é uma linha de comando, eu estou falando que eu quero um terminal, eu quero que ele seja interativo e eu quero que quando ele execute esse comando aqui para mim. Ele vai subir, rodar esse comando e vai me liberar essa porta aqui, né, a porta 8080 dentro do pod vai ser exposta para fora. Com isso, eu consigo criar um deployment, tá? E aí, a gente vai entender agora como funcionam as definições, a gente vai colocar isso em prática, criando os nossos próprios workloads, tudo bem? Então, até o próximo vídeo.